Olá, sejam todos bem-vindos à live da coluna Jus Desportiva do IBDD. É uma honra estar aqui hoje, ser responsável por receber nossa colega, nossa amiga, a doutora Maria Gabriela, para a gente falar sobre o texto que ela publicou no site do IBDD. É mais um texto muito bacana nesse projeto, na verdade, sensacional, que é do IBDD, e que vem construindo um repositório de doutrina e de, enfim, discussões de casos práticos, realmente um guia para todo mundo que quer se aprofundar, quer conhecer o direito desportivo, tudo isso disponível para todos no site ibdd.com.br. Bom, o pessoal está aqui chegando, a Maria Gabriela mandou aqui, ó. Vamos receber ela aqui para a gente iniciar o nosso papo. Queria também... Oi, Gabi. Oi, doutor Felipe, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, que legal estar aqui com você hoje. Muito bom, excelente. Prazer é todo meu, você sabe, uma honra estar aqui com você. Ainda mais em posições diferentes, nem imaginava isso tão cedo, mas obrigada pela oportunidade. Muito legal, fantástico. Na verdade, a gente tem que agradecer, né, essa oportunidade e a existência dessa coluna, ao nosso presidente, Leonardo Andreotti, a Raquel Lima, a Júlia, a Mari, enfim, a todo o time BDD. Obviamente, eu, de maneira exemplificativa, mencionei esses quatro, mas nossa equipe, nosso time do BDD realmente é um time muito legal, uma equipe muito joia, que faz o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo ser essa entidade fantástica que promove e fomenta o direito desportivo e que permite que todos tenham acesso, e como eu vinha dizendo até, Gabi, antes de você entrar, acesso a muito conteúdo, a muito aprendizado. Essas lives, né, da coluna Jus Desportiva que ficam no site do IBDD, que podem ser acessadas a qualquer momento. Na verdade, a coluna fica no site, né, o texto fica no site e as lives ficam no IGTV. Todo mundo pode consultar, são diversos assuntos, é fonte de doutrina, fonte de, enfim, exemplos práticos, é realmente uma maneira de aprender, de conhecer e de se aprofundar para quem já milita e quem atua no direito desportivo. Bom, é uma alegria te receber hoje para falar desse seu texto muito legal que está lá na coluna Jus Esportiva do BDD, que se chama Os Jogos Olímpicos e a Liberdade de Expressão. Uma leitura muito gostosa, enfim, um texto muito rico, um tema muito atual, né, Gabi? Um tema muito importante. Dizer também, você é advogada, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, tem que te apresentar, né? Claro, eu já te conheço, né, Gabi? No fim, Gente, já tô entre amigos. no fim eu cometo a gafe aqui de não fazer as devidas apresentações. Mas, aliás, Gabi, até queria dizer que você é uma advogada que tem um conhecimento, né, pela sua vida pessoal, você tem um conhecimento muito, muito especial da realidade do esporte, né? Você tem, na verdade, esse privilégio de viver a realidade da vida de um atleta, enfim, das suas relações com o clube, com o torcedor, com a imprensa, com as viagens, né, com a vida do jogador, que realmente não é uma vida fácil, né? Eu acho que você, e aliás até peço a você, Gabi, que sempre que tiver a oportunidade, hoje até o tema é outro, mas sempre que você tiver a oportunidade, conte, abra, né, lógico, um pouco do que você vive no dia a dia, porque é muito importante compartilhar com os advogados, né, dentro do direito desportivo, essa realidade da vida de um atleta, da vida de quem tem o esporte como sua profissão. Isso é muito legal, isso é muito enriquecedor e você tem esse raro privilégio. Então, faça isso que certamente vai ser sempre uma contribuição muito valiosa. Além, claro, do seu vasto conhecimento na matéria, no direito, que você é fera nisso também. É, bondade sua. Mas é uma verdade, doutor Felipe. A gente, até meu marido está aqui acompanhando a gente, tá aí nos comentários. Mas é uma realidade muito distinta e muito diversa do que a gente lê nos livros, assim. Vivenciar isso é muito importante até para a gente entender melhor a realidade do atleta, do clube, daquilo que a gente vai de fato trabalhar, né? O palpável. Pode ter certeza que eu vou falar mais sobre isso. Às vezes eu fico numa posição um pouco complicada
É muito difícil, por exemplo, explicar para um torcedor a visão de quem está de dentro, mas ao mesmo tempo explicar para um clube como é ser o atleta, né? Ou ser esposa de atleta, advogada e às vezes está de mãos atadas e não poder mudar a realidade, mas é uma experiência muito, muito enriquecedora, com certeza. Ah, sim, e até aproveitando que o Alexei está aqui assistindo a gente, dizer que eu sou fã dele e que ele é um grande jogador e muito legal ele estar Ah, aqui eu com a sou gente. suspeita. Tá certo. Gabi, mas vamos lá, falar do seu texto, esse texto é muito legal, muito jóia, né? Jogos Olímpicos e Liberdade de Expressão. Queria até perguntar, por que você teve a ideia de escrever sobre esse assunto? Conta pra gente. Tá, inclusive foi na pós, né, da ESA, que é em parceria com o IBDT. A gente teve a honra de ter aula com o professor Alexandre Miguel Mestre, e ele falou sobre olimpismo. E quando a gente entrou nesse assunto, os meus olhos brilharam. Eu gosto de tudo que é um pouquinho polêmico, quando a gente tem que falar de direito inclusivo, de direitos humanos, acho que eu gosto muito desse caminho. Mas foi o caso da Carol, aqui no Brasil, que de fato cravou que eu queria escrever sobre isso. Hoje, especificamente, né, eu escrevo sobre os Jogos Olímpicos, até pela proximidade do evento que vem chegando aí, com um ano de atraso, mas que tende a acontecer. E é uma realidade que eu acho que a gente precisa discutir. É até legal falar sobre isso, porque no artigo eu não trago uma solução. Né? Eu não acho que é muito simples assim, simplesmente dizer que a gente tem uma solução para esse conflito que a gente vai falar aqui. Eu trago apenas uma reflexão. Então, uma busca para que juntos a gente ache um melhor caminho para essa situação. Mas foi em função, o primeiro start foi a aula do Dr. Alexandre Miguel Mestre, com certeza. Ah, ele é fantástico. Eu também já tive a oportunidade de assistir palestras dele, enfim, realmente é muito legal, muito interessante. E o tema, acho que o ano passado foi um ano muito especial, muito importante para essas questões, né? Nós tivemos aqui no Brasil o caso da Carol Solberg, mas também tivemos em outras partes do mundo outros casos, né? Com a participação de atletas ou com o envolvimento de atletas comentando ou se manifestando, que realmente acho que foi um ano paradigmático nesse aspecto. E é muito interessante você falar que você traz aqui a reflexão, né, e não uma resposta, uma receita pronta. E eu respeito muito as pessoas que trazem reflexões e não uma resposta pronta. Porque resposta pronta não existe. A gente está sempre se construindo, a gente está sempre reavaliando, reanalisando as coisas. Então, eu sempre digo, eu acho que a gente vai colocando tijolos aí nessa construção do nosso pensamento. É muito legal, sim, você trazer. Tem meu respeito, dizer que trouxe reflexões e não respostas prontas, que eu acho que é por aí mesmo. Exatamente. Acho que o direito tem que acompanhar a sociedade, né? E o direito desportivo tem um impacto muito grande nisso, pela função social que a gente tem. Então, se ele não acompanhar, tem alguma coisa errada. E também não tem fórmula pronta, porque a gente não sabe o que vai ser, né? O que vai dar certo, errado, o que vai acontecer daqui a um tempo. É verdade, tem razão. Bom, e falando dos Jogos Olímpicos, né, como você coloca no seu texto, muito legal, você diz a Carta Olímpica seria a Constituição Federal, né, dos Jogos Olímpicos, né? Ela que dispõe ali as bases ou as premissas para a construção desse, eu não diria um evento, mas desse movimento, né, do olimpismo. E o que diz a Carta Olímpica, Gabi, sobre a liberdade de expressão? Então, doutor Felipe, essa expressão para mim foi muito legal, assim, porque é bem isso que eu enxergo, né? É um documento que rege o olimpismo inteiro, né? Tudo o que acontece, quais são as premissas, como ele inclusive funciona, né, de forma estatutária para o COI, então como o COI vai se compor, então é realmente um documento magno ali, né, que engloba tudo isso. E aí a carta olímpica, acho que vale ressaltar que a versão no modelo atual, ela sofre diversas, né, modificações ao longo desse tempo, mas o modelo atual, da forma como a gente tem hoje, foi feito em 1978. E aí a regra 50, né, que é o item 2, ela traz uma proibição de manifestações políticas, religiosas, até o trechinho tá aqui, ó, que ela fala que não será permitida dentro das instalações olímpicas qualquer demonstração
ou propaganda política, religiosa ou racial. Né? Então, ela tem uma proibição que, ao mesmo tempo que proíbe, tem um outro entendimento do motivo da proibição, e não simplesmente proibir a liberdade de expressão. Mas ela proíbe essas manifestações dentro do evento, né? No cercadinho ali das Olimpíadas, nas barreiras das Olimpíadas. Entendi, Gabi. Muito interessante. E essa questão da liberdade de expressão, ela ganha um contorno especial porque os estados, né, o direito dos estados, dos países, né, para ficar um pouco mais claro, ele também toca nesse assunto. E, na sua opinião, existe algum conflito entre a Carta Olímpica e esses direitos dos estados? Eu acho que esse é um dos pontos mais delicados assim desse debate, né? Porque você não tem um direito estatal nos Jogos Olímpicos. Você tem diversos direitos estatais que regulam a liberdade de expressão de forma diversa, não necessariamente da mesma forma, né? E eu acho que existe um conflito de normas, eu entendo como um conflito de normas, principalmente se a gente pensar que todas as nações participantes dos Jogos Olímpicos são signatárias também da Declaração Universal de Direitos Humanos. E na Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem o artigo 19, que traz expressamente, né, como obrigatoriedade a ser seguida pelos países, óbvio que isso depois incorporado ao direito estatal deles, né, como direito internacional, o direito à liberdade de expressão. Então, em tese, se você tem assegurado o direito de liberdade de expressão por um documento internacional que você aceitou ser signatário, e você, ao mesmo tempo, tem um direito privado que proíbe, isso eu entendo como um conflito de normas. Muito grande, inclusive. É verdade. E agora, eu sei que você já falou que essa é uma discussão muito complicada, que é difícil ter uma fórmula pronta, mas e aí nesse conflito? Porque você tem que harmonizar o conflito. Então, vou te colocar numa fogueira aqui, Gabi. Me fala um pouco da sua opinião assim, sobre esse conflito. O que você acha que deve prevalecer? Você acha que faz sentido mesmo ter essa restrição? Que é interessante, né? Quando a gente olha para o movimento do esporte organizado, a gente tem essas entidades internacionais e a gente está passando por isso nessa semana, né? Enfim, embora esse vídeo aqui... No parquinho, eu diria. Essa nossa live vai ficar gravada, mas nessa semana a gente passa a discussão da Superliga da Europa, que desafia um pouco do sistema FIFA, UEFA. Então a gente sistema federativo como um todo, né? Oi? Desculpa. Ele desafia o sistema federativo como um todo. Sim. E é um sistema, e esse sistema federativo ele é fechado, ele tem o seu cercadinho, como você disse ali, e ele tem as suas regras próprias. E como compatibilizar essas regras com as regras dos estados ou até a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tema realmente muito difícil, muito complicado de você pensar de como o esporte funciona no mundo e você fazer essa harmonização. A gente vive isso até em questões, pode dizer, das questões, muitas vezes, de direito do trabalho, né? Que nós temos as regras internacionais, as entidades e as regras de cada estado. Enfim, é um tema... Exatamente. É um tema interessante. Mas me fala um pouquinho mais sobre essa questão da regra 50, do item 2, coloca essas restrições dentro do movimento olímpico. Qual o objetivo? O que ela pretende? Qual a ideia por trás desse dispositivo? Pegando um ganchinho aí no que você falou, até brinquei com o Léo, acho que na nossa última aula da pós, que está aqui assistindo a gente, para lá saudar nosso querido presidente Leonardo Andreotti, que o direito, a sensação que eu tenho é que o direito do esportivo é um eterno conflito de normas, né? A gente falou sobre isso, inclusive, na sua aula. Que parece que sempre a gente tem um embate entre o direito privado, né, que o esporte acaba criando, e o direito estatal no geral. Mas, enfim, a regra 50, principalmente no entendimento, né, dos grandes estudiosos da Carta Olímpica, vem como uma forma de evitar que os jogos virem palanque de discussões desconexas do esporte. Né? Que vire, por exemplo, uma discussão partidária, que o esporte fique em segundo plano, quando, na verdade, deveria ser o primeiro. E, de fato, a gente tem um evento esportivo que visa o esporte. Isso não quer dizer, apesar disso, que a gente não precise ou tenha que ter algumas outras discussões nesse momento.
mas a prioridade precisa ser o esporte. Então, a regra 50 não vem na intenção de coibir a liberdade de expressão, mas de limitar. Mas, ao limitar, ela acaba coibindo como quase um todo. Né? Apesar disso, a gente tem as zonas mistas, né, nos Jogos Olímpicos, em que os atletas podem se expressar sobre essas questões. Mas, por exemplo, durante uma premiação é vedado, ele não pode. Inclusive, eu até cito no artigo que os casos são decididos pela comissão executiva e não tem direito nem mesmo a recurso. Então, você não tem nenhuma instância superior para onde recorrer, se eles decidirem que você deve ser excluído dos Jogos Olímpicos por se manifestar. Então, a intenção da regra é que o esporte seja a prioridade do evento. Acontece que o desdobramento da regra é muito além do que ela gostaria de que fosse. Então, acho que esse é o nosso grande conflito, né? E até antes de prosseguir, deixa eu mencionar, reiterar a sua menção ao nosso presidente Léo Andreotti, que está aqui com a gente, também o Renato e a Mari, que são grandes líderes aí do nosso time BBG. Com a gente também. Muitos amigos. É verdade. Aliás, gente, fiquem à vontade. Alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos aqui aproveitar a disponibilidade da Gabi para poder esclarecer as nossas dúvidas e nos ensinar sobre o assunto. Ô, Gabi, e você sabe o que eu fico pensando, né? O atleta, ele acaba que pelas viagens, pelo dia a dia, ele conhece tantas coisas, ele tem tantas experiências, né? Então, eu imagino que muitos deles têm uma história para contar e tem enfim, um encontro, tem encontros, conheçam coisas que dê a ideia ou que estimule esses atletas a falar, né? Eles conhecem muitas pessoas, muitas realidades. Então, poxa, estão cheios de conteúdo ali para se manifestar. Claro, a gente pode concordar ou discordar, mas, enfim, cada um acha uma coisa. E, no fim das contas, eles têm essa restrição. E aí eu te pergunto, nós temos esse princípio da liberdade de expressão, temos essas limitações, como compatibilizar ambos? Como que, se algum atleta te liga e fala assim, doutor, eu quero me manifestar, eu quero expor, porque isso pode acontecer mesmo, isso é um fato real. A gente vê as manifestações do ano passado, inclusive nos Estados Unidos houve até WO na NBA por conta de... na verdade não foi nem WO, né? Os dois times decidiram não jogar por manifestações políticas, sociais, enfim. E aí, como compatibilizar isso, Gabi? Eu acho que essa é a grande questão, né? Acho que essa é a pergunta que está valendo $1 milhão de dólares hoje. Mas o caminho é justamente... eu iria pelo lado do direito de terceiro, né? Eu entendo que o nosso direito de se expressar termina aonde começa o direito do outro. E com isso, a gente já cria algumas limitações a essa liberdade, né? Acho que nenhum direito é pleno. Então, com isso, a gente já tem algumas limitações predispostas. Por exemplo, não posso admitir que exista discurso de ódio como forma de liberdade de expressão, principalmente dentro dos Jogos Olímpicos, né? E aqui vale a pena a gente falar, doutor Felipe, que lá na Carta Olímpica tem disposto alguns princípios olímpicos. E esses princípios olímpicos, eles regem a forma como os jogos vão ser levados. E diante disso, você tem princípios como promover sociedade pacífica, dignidade humana, não discriminação, amizade entre os povos, de forma que os próprios princípios, se você vai contrário ao princípio, já existe uma limitação, né? Então, acho que a gente precisa justamente achar esse equilíbrio entre a liberdade de expressão dos atletas e esse direito de exprimir os seus sentimentos, as suas vivências, as suas lutas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ali encontrar esse contraponto do direito do outro. Acho que esse é o caminho, mas nem isso quer dizer que vai funcionar 100%, que a gente vai agradar todos os envolvidos, por exemplo. Gabi, interessante. Até o pessoal aqui, o Flávio, está falando, né, da harmonização de princípios e garantias. Eu acho que é justamente isso que você está comentando, né? Mas a gente está falando aqui de uma harmonização de princípios e garantias. E aí eu vou te perguntar, será que ainda não existe outro elemento
nessa questão de princípios e garantias, que seria, na verdade, a posição dos patrocinadores, né? Que a gente sabe que as Olimpíadas, como eu disse aqui no início, né? A gente trata as Olimpíadas, às vezes, como um evento, mas, na verdade, é um movimento, né? Antes de tudo. Mas também a gente não pode negar que o olimpismo virou um evento, um grandíssimo negócio. Não há dúvida disso. A gente vê isso até nessas discussões sobre ter ou não, né? A gente vai ter as Olimpíadas em Tóquio, com um ano de atraso, como você disse, e não tenho dúvida, acho que isso todos concordam que o compromisso com patrocinadores foi algo determinante na hora de decidir sobre a realização ou não dos Jogos diante desse contexto de pandemia. Então, você acha que essa participação, a importância dos patrocinadores também é algo que pesa nessa compatibilização, nessa discussão? Com certeza. Até, inclusive, o Dr. Vladimir Camargos, que eu admiro muito o posicionamento dele nesse sentido, né, dos direitos humanos, da Lex Esportiva em geral, com os direitos humanos, né? Ele fala muito sobre o déficit democrático que a gente tem na criação das normas esportivas, da pouca participação dos atletas e muito mais a participação econômica, e aí a gente tem a participação dos patrocinadores e dos organizadores, então das entidades internacionais. O que prevalece na norma que a gente tem hoje é a vontade econômica e organizadora, e não a dos atletas, né, dos envolvidos esportivamente, assim. Então, acho que esse déficit democrático, com certeza, tem um peso imenso na tomada de decisão. E aí, doutor Felipe, a gente pode até trazer um caso prático, né, que é o caso da Carol. Lá no regulamento da casa da Carol Solberg, que foi o que, em tese, a Carol descumpriu, eles falam justamente sobre você ser proibido de críticas aos patrocinadores. Né? Acho até que, assim, no meu entendimento do julgamento, o motivo da Carol ter sido absolvida é que ela não entrava no tipo que estava ali no regulamento. Para mim, o que ela fez, ela não fez uma crítica direta ao patrocinador, ainda que tenha tido desdobramentos. Então, eu acho sim que o problema tá. Acho que se a gente tivesse, de repente, uma construção normativa, né, desses regulamentos, das normas, porque a verdade é que eu até falei isso no nosso encontro do IBDDU, já vi algumas carinhas aqui que participaram lá com a gente, justamente sobre isso, né, que o fato de os atletas terem praticamente contratos de adesão nos regulamentos, eles não são convidados a discutir sobre aquilo que é importante para eles. Simplesmente o direito é imposto. Então, acho que tudo isso faz muita diferença quando a gente vai falar sobre essa padronização da norma, né? É verdade. Sabe que até no caso da Carol, que foi, inclusive, muito interessante, muito legal, até teve a participação do nosso presidente Leonardo Andreotti, enquanto advogado. Fez um ótimo trabalho, diga-se de passagem. É verdade, é verdade. E eu acho ali que, eu concordo com você que o regulamento, ele não era tão claro para tipificar a conduta que ela teria praticado, né? Então, no fim das contas, talvez também foi discutido o direito dela se expressar ou não, mas no fim das contas eu acho que você até parava a discussão um pouco no regulamento, né? Então eu acho que esse tema, que é muito polêmico, ainda tem muita polêmica para passar por essa história toda. Tem muita. E eu até, a Adri está dizendo aqui, né, uma coisa muito interessante: a construção coletiva da norma é sempre mais efetiva, sem dúvida, sem dúvida. E eu concordo com o que você disse, Gabi, até mencionando o Dr. Vladimir Camargos, nessa questão da construção dos regulamentos, de tudo, ainda que os atletas sejam chamados, normalmente, estou dizendo que todas as entidades, todos os regulamentos, mas a gente vê muitas situações em que chega o regulamento pronto, e se alguém levantar a mão para discutir, dizer que não é bem assim, que não concorda, essa pessoa ganha um alvo. Né? Muitas vezes eles entram com pouco poder de voz, né? Tipo, são 3 votos contra 17 que votam igual. Acho que isso precisa ser paritário, para que a gente consiga, de fato, uma mudança, de fato, que esses pensamentos também sejam colocados. E isso não quer dizer, né, doutor Felipe, acho que é importante a gente explicar isso, que colocar o direito dos atletas
vai tirar o dos organizadores, o dos patrocinadores, não. A intenção é que a construção seja coletiva, como a Adri falou, para que a gente consiga atender mais anseios e não simplesmente polarizar os anseios que a norma atende, né? Sim, sim, com certeza. Bom, queria mencionar também aqui a presença do presidente Gustavo Delbin, ídolo do Prazer direito imenso. desportivo, grande advogado, que legal. Gabi, uma outra questão que acho que vai ter um peso muito importante nas próximas Olimpíadas, a questão das redes sociais dos atletas. Porque tudo bem você eventualmente punir um atleta ou não permitir que um atleta faça uma manifestação numa partida, enfim, numa prova, enfim. Mas e nas redes sociais? Será que você mencionou, achei muito legal essa expressão, o cercadinho ali das Olimpíadas? As redes sociais dos atletas também estão nesse cercadinho? O que você acha disso? Doutor Felipe, eu sou uma defensora dos direitos humanos, né? Então, assim, para mim, é muito difícil falar sobre a limitação dessa norma. Então, até onde ela pode ir, até onde ela atinge, né? Eu acho que essa também é uma grande questão que a gente vai precisar discutir. Eu não acho que o atleta que seja dentro ali, por exemplo, do direito diretivo, né, das empresas, dos clubes, limitarem o que o atleta faz na sua vida pessoal como um todo. Né? Isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, os detentores do direito de imagem. Então, aquilo reverbera diretamente no patrimônio, né? Então, a gente tem questões muito delicadas para limitar esse direito. Hoje, a verdade é que as redes sociais são quase incontroláveis, né? Aquilo ninguém pode ser que ninguém veja, mas pode ser que aquilo atinja um patamar que você nunca nem mesmo esperou que acontecesse. Então é muito difícil limitar, muito difícil limitar. Eu até vi uma entrevista do presidente do COI, em que ele falava justamente sobre. Ele deu um primeiro posicionamento bem polêmico, né? Depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Sobre as reverberações que isso causou. E ele falava que ele puniria os atletas que se manifestassem, que protestassem contra a morte do George Floyd durante as Olimpíadas. E ele dizia, né? Mas eles têm as redes sociais para isso. Ou seja, ele limitava para o cercadinho Olimpíadas e não levava essa discussão para a vida particular do atleta que ali representava um país e etc. Então, eu acho que é muito amplo. Não sei te responder de verdade qual é o limite, se isso cabe nas redes sociais, né? Acho que a gente volta para a questão contratual, a gente volta para a questão dos regulamentos, né? Se aquilo fere algo que você aceitou, de certa forma, participar, né? Sim, sim, interessante. E falando até no caso do George Floyd, eu acho que o ano passado nós tivemos assim muitos exemplos dessas manifestações dos atletas, né? E me fala um pouquinho, o que você achou disso, a sua visão sobre isso, enfim, até alguns exemplos que você possa se recordar para trocar aqui com o nosso pessoal. Eu acho que essa foi a virada de chavinha para a discussão que a gente está tendo aqui hoje. Se hoje a gente voltou a falar sobre liberdade de expressão no esporte com tanta força, com certeza a morte de George Floyd tem muito a ver com isso, né? Você mesmo citou no começo da nossa live o quanto isso reverberou, principalmente na NBA, né? A gente tem uma das maiores ligas do mundo parando jogos em função da morte de um homem negro nos Estados Unidos. Isso foi muito forte. Grandes nomes se posicionaram, né? A gente teve LeBron James com muita força sobre o assunto. Fora, a gente teve Lewis Hamilton, que chegou a ser punido pela Fórmula 1, né? Por usar, inclusive, né, a camiseta do George Floyd, da Breonna Taylor. E quando vem essa onda, né, dessas manifestações, dos atletas, inclusive, indo para as passeatas, né? Protestando junto com diversas pessoas comuns, assim, entre aspas, no meio do povão mesmo, porque são suas lutas, né, doutor Felipe? Acho que a gente não pode desconsiderar isso. A gente está falando do país mais livre do mundo e, ao mesmo tempo, um dos países mais racistas, né? Um racismo que muitas vezes nem velado porque aqui no Brasil eu entendo que a gente ainda tem um racismo velado que dói horrores. Lá, acho que é ainda mais escancarado.
né? E quando ele se posiciona, ele não tá falando só do George Floyd. O LeBron James fala da dor dele, da dor que ele vive, da dor das crianças que ele ajuda, por exemplo, no projeto dele, né, na escola I Promise. Então, tem todo um contexto. Aí você tem outros grandes posicionamentos, né? A gente teve a calhar o caso da Carol aqui. E querendo ou não, isso chega, né, nas instituições internacionais. E aí, quando isso acontece, quando o presidente do COI, inclusive, fala que ele vai punir os atletas que protestarem, né, contra a morte do George Floyd, vem um movimento ainda maior. Porque é muito diferente. A gente até falou uma coisa, né, numa aula outro dia, que uma coisa é um atleta de menor peso dizer não à Olimpíada. Dizer, se você não concorda com isso, eu não vou. Mas uma coisa é, por exemplo, o Michael Phelps dizer para a Olimpíada, se você não mudar isso, eu não vou. Como aconteceu mesmo, eles têm outras limitações, né, na Carta Olímpica, principalmente ligadas à cidade durante o período dos Jogos Olímpicos. Então, a gente tem um caso muito, muito interessante também do Michael Phelps relacionado a essa publicidade. E aí, quando ele fala isso, vem uma onda muito grande, principalmente do movimento internacional de atletas, que pressiona o COI. Fala assim, precisamos falar sobre isso. E não é mais uma questão para depois. E aí é onde o COI, inclusive, dá um passo atrás, volta, diz que não irá punir os protestos contra a morte do George Floyd e abre, né, inclusive em outubro do ano passado, uma pesquisa voltada para os atletas sobre manifestação política, religiosa e racial nos Jogos Olímpicos. Nada ainda foi de fato decidido, nada ainda de fato foi mudado, mas pode ser, por exemplo, que em Paris a gente já tenha algo diferente do que a gente tem hoje, muito em função desse movimento. Né? Então eu entendo que o Black Lives Matter foi de fato a virada da chavinha para a gente discutir liberdade de expressão no esporte. E é muito interessante porque isso aconteceu às vésperas dos Jogos Olímpicos, né? No fim, por esse adiamento. Se eu não estiver enganado, isso aconteceu acho que da metade para frente do ano passado. Né? Então, não fosse o adiamento dos jogos, os jogos já teriam passado. Como foram adiados, nós vamos ter o primeiro grande evento, e o maior, né? o evento com o maior número de atletas, modalidades, enfim, estimulados por esses acontecimentos recentes. E se os atletas querem se manifestar, não há palco melhor de alcance do que uma Olimpíada, do que os Jogos Olímpicos. E eu acho muito interessante isso que você falou, né? Quando nós temos uma manifestação de um atleta, por exemplo, do tamanho do LeBron James. Poxa, a Olimpíada precisa, os Jogos Olímpicos precisam de atletas desse tamanho. Então, ao mesmo tempo que o patrocinador não quer ter o seu nome muitas vezes ligado a essas manifestações, não é legal para ele, como que ele vai abrir mão de ter um atleta desse... que o LeBron James esteja em quadra, né? Exatamente, né? Então, o LeBron James do tênis, ao último fio de cabelo, tem patrocínio, tem dinheiro, tem publicidade, tem a imagem rodando o mundo. Então, eu realmente quero ver como isso vai ser, e isso reforça aquela questão que nós falamos anteriormente dos interesses financeiros, né, Gabi? Eu acho que existe, claro, essa discussão que é de primeira grandeza sobre os princípios, mas acho que a influência do dinheiro, ela é importante em tudo isso. Eu acho que ela também, né, não dá para a gente negar, né? Às vezes Ele também dita regras, né? Também dita regras, sem dúvida nenhuma dita regras. Não dá para a gente, às vezes, dizer assim, olha, mas eu não vou entrar nesse aspecto, um aspecto puramente material e não do princípio da liberdade de expressão ou do movimento olímpico. Mas ele está lá na mesa. Né? Ele é muito importante, ele é muito relevante e, sem dúvida, a gente vai ver isso agora. Acredito que a gente tem uma primeira amostra nesses Jogos Olímpicos e daí do próximo, né, a gente já tenha talvez um ajuste de regra, né, para entender esse novo contexto. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui na parte final desse nosso bate-papo. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem super à vontade. Enfim. E Gabi,
a gente está falando dos Jogos Olímpicos, né? A gente está falando desses grandes nomes, né? Mas a gente tem a realidade de cada país. E aqui no Brasil, como que você enxerga essas manifestações dos atletas aqui no nosso país? Você acha que elas têm acontecido, não têm? Que os nossos atletas são engajados? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho delicado, né, doutor Felipe? Assim, eu acho que a gente, eu defendo a ideia de que quando a gente não se posiciona, a gente escolhe o lado do opressor. Eu defendo muito isso, porque para mim, quando a gente não se posiciona contra uma violência, principalmente, a gente acaba escolhendo o lado da violência. Mas a gente não pode obrigar ninguém a se posicionar. E eu acho que também tem que ser respeitado pelos atletas. Eles têm o direito de não se posicionar. Apesar de eu entender, né, que, por exemplo, a gente está falando de algo que tem um peso muito grande na sociedade, é um instrumento de mudança social. Então, a gente falou, por exemplo, do LeBron James, mas quantas pessoas não se inspiram no Neymar, né? O Neymar, e o Neymar não fala muito sobre, são raras as vezes que o Neymar se posiciona. Ele se posiciona um pouco mais sobre o racismo quando acontece, né, de fato, em campo. Teve um fato um pouco mais recente. Mas eu acho muito importante também que esses grandes nomes, não só os grandes nomes, que seja assegurado esse direito de se expressarem, de falarem das suas lutas, de defenderem as suas causas. Acho que os atletas brasileiros precisam se posicionar mais. Entendo por que também não se posicionam, e aí a gente volta na questão dos contratos de adesão, né, dos regulamentos, dos regimentos, das punições. Inclusive, a gente chegou, né, por exemplo, um caso paralelo, assim, mas que fala muito sobre como funciona o nosso regime, da questão, você pode já falar um pouco melhor que eu, da época que surgiu uma lista, acho que eles deram o nome de lista negra, né, que também é um péssimo nome, mas que eles meio que boicotavam jogadores que buscavam seus direitos na justiça. Então, qual será a punição para os jogadores que se posicionarem, que falarem que são contra as coisas que acontecem, né? A gente tem o caso do ginasta Ângelo, que vem sendo boicotado, né, por muitas das entidades de ginástica depois de denunciar racismo. Então a gente precisa olhar com um pouco mais de cautela para isso. Talvez tenha um motivo maior para o atleta não se posicionar. É verdade. Nos Estados Unidos, o caso do Colin Kaepernick. Olha o que aconteceu. Ele até hoje é boicotado por uma das maiores ligas, né, para aquela maior liga de futebol americano do mundo, porque ele se posicionou. Então, nem sempre o atleta está disposto a pagar o preço pela sua luta. Isso também tem que ser levado em consideração, né? A gente volta no que você falou lá no comecinho, atleta tem vida, atleta tem casa, atleta tem família, atleta tem conta, né? Então, eu acho que a gente precisa ir com calma quando a gente cobra esse posicionamento, mas ao mesmo tempo educar o nosso atleta, para que o atleta entenda o porquê ele precisa falar aquilo, ou o atleta entenda que aquilo pode ter acontecido com ele, né? A Adri tá falando aqui, né, do caso da Marta, que botou nas chuteiras, o símbolo, né, da igualdade de gênero. A Marta é uma... Como falar da Marta, né? Mas a gente tá falando do peso de uma Marta, e ainda assim a Marta sofre muito por se posicionar pela igualdade de gênero salarial, por exemplo. Se ela, que é a Marta, sofre, a gente precisa, acho que, chegar nesse equilíbrio também, né, de como cobrar. É verdade, é verdade. Enfim, a gente vê no dia a dia, né? Muitas vezes algum atleta ele até quer se manifestar, ele tem uma opinião super legal no sentido, de novo, concorde ou não, né? Você pode concordar ou não com a opinião, mas tem uma opinião embasada, enfim, consegue expressar e transmitir com fundamento, mas no fim das contas o atleta tem 2, 3 filhos para criar e fala assim, poxa, melhor eu não, de repente eu tomar cuidado, melhor eu cuidar da minha família do que isso. Até a Adri comenta aqui também, né, a importância dos grandes atletas romperem essas barreiras para estimular os outros. Realmente, esses grandes ícones acabam que tem esse poder, né? Eu acho que a gente tem que, como você bem disse, Gabi, a gente tem que respeitar o que cada um quer fazer, como cada um quer levar a sua vida, se quer se manifestar ou não, né? Mas de fato, se esses grandes nomes puxam a fila, com certeza é um estímulo para que os outros também possam fazer, que possam seguir o caminho, né?
E eu acho, doutor Felipe, que a questão da educação também é algo que a gente precisa bater, né? Eu tenho um exemplo na minha casa. Meu marido é negro. E o meu marido era uma pessoa despolitizada, assim, que não soubesse, mas ele não estudava essas questões, por exemplo, raciais, não discutia isso a fundo. O Alexei vem, por exemplo, numa crescente dessas discussões que teve um despertar. Então, hoje, para o Alexei se posicionar sobre isso é uma coisa essencial. Para ele faz sentido. Mas por muito tempo, para ele não fazia sentido porque ele não sabia. A ponto de, por exemplo, olhar com outros olhos para coisas do passado e falar: peraí, acho que isso tinha outra intenção naquela época e não a intenção da brincadeira que eu via. Então, acho que a educação é algo que a gente precisa sempre bater na tecla. O mundo vai só melhorar quando ele tiver educação. Acho que o dia que alguém disser para mim que vai investir na educação, eu vou de olhos fechados. Tipo, a minha prioridade é a educação. Então vamos junto, porque acho que a educação leva a todos esses benefícios, né? Sem dúvida. E, inclusive, eu diria que até esses momentos que nós estamos tendo aqui, né, como esse que nós estamos tendo aqui, são oportunidades valiosas a gente discutir esses assuntos e de certo modo, plantar algumas sementes para que possa ficar na cabeça das pessoas, que a gente possa estimular isso, que a gente reflita, né? Que fique gravado ali, daí de repente alguém tá andando pela rua, dirigindo o carro, lembra desse papo, lembra desse tema e vai refletindo, construindo, né, e compartilhando. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande questão, quando a gente fala dessas manifestações, quando a gente trata desse assunto, a gente não fala só das regras e dos princípios da harmonização. A gente fala de questões culturais, né, de mudança de cultura. Eu acho que esse é o ponto. E mudança de cultura não se faz apertando um botão, se faz com reflexão e discussão. Queria até mencionar aqui a participação da Débora, né? E ela falou aqui que judô, natação, vôlei são exemplos de modalidades onde importantes atletas se posicionaram e conseguiram vários feitos dentro das confederações. Sim, é muito interessante ver até esse movimento que vem da mudança da legislação, aqui falando do nosso mundo, aqui da Lei Pelé, que passa a exigir que os atletas tenham assento, que tenham voz e voto nas confederações, federações e ligas. Mas eu diria de novo que não é somente mudar a legislação, temos que mudar a cultura. Porque não adianta colocar lá uma lei e, pô, tá, mudou. A partir de amanhã, você que não entrava nessa sala, a partir de hoje você entra. Tá, mas o que eu faço dentro dessa sala? Né? Como eu me posiciono? Eu posso falar? Não posso? Vai ter retaliação se eu for contrário? Porque a gente sabe que tem. A verdade é que tem. Não vamos generalizar. Não é isso não ocorre em todas as entidades, mas em muitas acontece. E também, muitas vezes, o atleta tem receio. Ele nem sabe o que vai acontecer, mas também não quer pagar para ver, né? Exatamente. Então, realmente, e de novo, a gente tem que também respeitar a posição das entidades de administração, das entidades que promovem os eventos e as competições, de novo. Né? A gente não pode fechar os olhos que a gente precisa dos investimentos para promover as competições, precisa ter patrocinador. Então, é muita gente para a gente harmonizar nessa história toda. É um equilíbrio muito difícil de achar, né? A balança fica assim o tempo todo. É verdade, é verdade. E eu não tenho dúvida de que o ano, como você disse, com os exemplos que você coloca aqui no seu texto, especialmente esses exemplos do ano passado, né? Eu não tenho dúvida que 2020 foi um ano que passou um vendaval nessa história toda, né? E agora a gente vai acomodando, entendendo, embora esses movimentos ocorreram no ano passado, depois de um ápice assim, de tantas manifestações, de tantos acontecimentos, a coisa acalmou um pouco, até porque né, alguns acontecimentos que ensejaram aquelas manifestações não aconteceram, ou pelo menos não tiveram tanta divulgação, enfim. Mas a gente tem os Jogos Olímpicos chegando, então esse tema está na mesa, tem que ser discutido, e acho que vai ser por muito tempo ainda, porque, de novo, como o próprio caso da Carol, que você mencionou e que a gente acompanhou, né? Tinha lá uma questão de regulamento que, no fim das contas, ela dividiu os holofotes com a questão da liberdade de expressão ou não. Mas vai chegar num ponto ainda que vai ter um regulamento redondinho, aplicável,
restringindo a liberdade de expressão. E aí a gente sim vai E aí ter a que gente vai discutir. ter a liberdade de expressão. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Eu É acho, isso aí. Felipe, acho para finalizar, né, assim, para fechar, que a gente, os agentes do direito têm um papel muito importante nessa busca pelo equilíbrio, nesse engajamento dos atletas, dos clubes, né? O Dr. Milton Jordão dividiu comigo o painel do IBDDU, que também foi uma honra, e de fazer com que o clube seja engajado também em causas sociais, ou seja, ter espaço para que a gente fale dessas lutas, então que os seus jogadores se manifestem também sobre essas questões, é muito importante para que a gente mude a cultura. Então, os agentes do direito também têm um papel muito importante nessa virada da chavinha para que a gente consiga, né, um esporte melhor, eu diria. Verdade, verdade. Gabi, chegou uma pergunta aqui que eu vou te fazer esse questionamento e daí a gente parte para o nosso encerramento. A pergunta é a seguinte: o discurso político partidário é expressão da liberdade de expressão, mas ele tem lugar nos Jogos Olímpicos? Essa é a pergunta que nos chegou. E aí? Eu acho delicado. Eu tenho meu receio, assim, eu não acho que a regra 50 é de toda ruim, né? Porque foi o que a gente disse no comecinho da live, a gente precisa que o esporte seja a prioridade nesse espaço. Então, que o palanque dos Jogos Olímpicos tenha como discussão o esporte. E, consequentemente, né, a gente tem algumas causas. Eu não sei opinar se a liberdade, se a manifestação política partidária caberia, se vai de encontro aos princípios do olimpismo. Acho que isso tudo precisaria ser analisado, principalmente caso a caso. Mas a gente tem, né? Mas trazendo para o âmbito de Brasil, a gente tem essa situação. No próprio caso da Carol. Tanto pró quanto contra, né? A gente tem antes da Carol o caso do vôlei masculino, em que os meninos se manifestaram pró um partido e não foram punidos da mesma forma que a Carol. Então, voltando, né? A Carol acabou dividindo o holofote com o regulamento. Mas ambos os casos a gente falaria de expressões político-partidárias. Mas acho que tem que ser analisado caso a caso. A princípio, eu defendo que a gente possa se manifestar, em especial nos Jogos Olímpicos, visando, né, esse equilíbrio, causas que vão de encontro aos princípios olímpicos. Você sabe, Gabi, que eu vejo você falando às vezes, você fala assim, eu vejo que você gosta muito, ou se preocupa muito com a liberdade de expressão, né? E que às vezes você fica angustiada, vou usar essa palavra, angustiada, e fala assim, puxa vida, pois como que eu vou falar que não para a liberdade de expressão, mas também parece que talvez não seja o melhor lugar, eu tenho essa impressão. E se eu tiver correto nessa impressão que eu tenho, eu queria dizer que eu também penso assim muitas vezes. Porque eu acho, e daí é uma opinião pessoal, muito brevemente, de que tem lugar para se manifestar e para expor. Mas eu também tenho, para mim, a liberdade de expressão é um princípio muito caro, é um direito muito caro. Então, por isso eu fico também angustiado de falar assim, não, a pessoa está errada de fazer, não é aquele lugar. Poxa, mas e o princípio? Então, não é fácil. Né? Acho que essa angústia aí a gente volta na balancinha, né? Local, momento, acho que para tudo tem um momento, né? Só corrigindo aqui, né? A Ju trouxe a informação, a Carol foi punida só em primeira instância, né? Em segunda instância ela foi absolvida, só para deixar claro. Mas a princípio, né, existiu um movimento contrário ao que a Carol fez e diferentemente dos meninos, só para contextualizar. Sim, perfeito. Gabi, eu tinha dito que era a última pergunta, mas chegou mais uma aqui. Eu acho que a gente tem que privilegiar também quem está acompanhando a gente. Está super legal esse bate-papo. O professor Anderson Freitas, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, vocês acham que algumas denúncias junto aos STJDs, né, visam o controle da liberdade de expressão, pois muitas restringem os direitos? Ou seja, essas denúncias feitas aos atletas, o que você acha delas? Eu acho que a Procuradoria, né, segue o que está no CBJD. Então, se a gente for de fato falar sobre uma tentativa, a gente tem que olhar para o CBJD. Então, procurar mudanças no que o CBJD prevê, no que o CBJD entende como certo e errado,
como passível de punição ou não, que assim como a Carta Olímpica, o CBJD visa, né, regular o esporte, regular esse movimento esportivo no Brasil. Então, acho que a questão, apesar da denúncia, ela está pautada, isso, Ju, muito obrigada, e no CBJD e nos regulamentos. Então, são para esses documentos que a gente tem que olhar, e não necessariamente para a Procuradoria. Porque, assim como, né, eu até falei também sobre isso no IBDDU, o juiz, ele está lá para aplicar a lei. Ainda que ela seja interpretativa em alguns pontos, é a lei que ele precisa aplicar. Ele não pode simplesmente tirar algo da cabeça, assim como a Procuradoria e os auditores. Eles estão ali para aplicar a lei, né? A nossa norma, né, do CBJD. Então, acho que a gente precisa olhar mais para isso do que para necessariamente a intenção da Procuradoria na denúncia. Sim, sim, eu concordo. Eu concordo com você. Acho que é isso. Eu acho que a gente tem que também. Isso é uma coisa que acontece muito com a justiça desportiva. Quando nós falamos isso entre nós, advogados, para a gente isso não é tão. A gente não trata muito dessa forma. Mas a gente sabe que, como o esporte é um fenômeno social que atinge toda a população, todo mundo, nós temos todo mundo vai opinar e vai se manifestar, e todas as opiniões, obviamente a gente está falando disso, né? Todas merecem todo o respeito do mundo, mas a gente acaba que não pode pessoalizar, né, uma denúncia ou uma decisão aos auditores, aos procuradores. Como você disse, estão fazendo o seu trabalho, existem os advogados fazendo as suas defesas, e ali as decisões são construídas com a opinião de todos. A gente pode concordar, discordar, e estamos aqui para discutir justamente isso, discutir de uma maneira abrangente, né, e todo o contexto, para refletir e tentar aperfeiçoar a leitura das coisas e desses fenômenos. E falando de justiça desportiva, né, acho que é importante também a gente olhar que não existe uma jurisprudência, né, como a gente tem nos tribunais. Então, é muito difícil você ter um padrão de decisão. Tudo isso também tem consequência, né? E acho importante também falar, né, para o professor Anderson, que fez a pergunta, que a Ju está falando aqui para ele nos comentários, que inclusive existe uma comissão com essa finalidade de propor alterações ao CBJD, que é uma comissão que a gente tem a Adri, o Léo, que são parte dessa comissão, que inclusive aceitam, né, opiniões, possibilidades, coisas que a gente pensa que é importante nesse momento de mudança. Perfeitamente, isso mesmo, Gabi. Excelente, Gabi. Vamos chegando então ao nosso final. Na verdade, a gente tinha até programado um pouquinho menos, mas o papo estava tão bom. Não, mas foi ótimo. Com a participação do pessoal também, foi muito legal, muito gostoso. Tema fantástico, super atual, polêmico também. Difícil de enfrentar, precisa ter coragem para discutir esse assunto, porque não é um assunto simples. Mas eu te parabenizo pelo artigo. Leiam, quem acompanhou aqui a live ainda não leu, leia, muito legal, releiam, que vale a pena, muito jóia. Parabéns também pela sua exposição, pela clareza, pela desenvoltura para explicar, para falar do assunto, muito jóia. Fiquei muito feliz de ter sido sorteado para estar aqui hoje, né, na nossa planilha. Foi muito legal e obrigado, Gabi. Deixe sua mensagem final para quem nos acompanhou e assim a gente vai caminhando para o final. Eu que agradeço, doutor Felipe. Obrigada. E mais uma vez, queria dizer que é uma honra dividir esse espaço, especialmente com você. Você é uma das minhas referências, você sabe disso. Queria agradecer ao BDD pela oportunidade, tanto de escrever, tanto por poder estar aqui falando um pouquinho, né, me dando esse espaço de fala. Enfim, obrigada a todos os colegas que participaram com a gente, fico muito feliz. Não se esqueçam, né, de se inscreverem para participar da coluna. Isso é para todos os membros filiados. É muito importante que a gente desenvolva e fale sobre assuntos diversos, né? Eu fico arrumando umas coisas para a cabeça, entrando nos assuntos esquisitos, mas acho que é importante que a gente fale e mude também, né? A gente tem muito do mesmo no direito desportivo, então acho que quanto mais a gente puder amplificar o nosso espaço, melhor é. Mas obrigada mesmo, obrigada mais uma vez. Perfeito, Gabi. Bom, gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Mais uma vez agradeço a todo o time BDD, na pessoa do presidente Leonardo Andreotti. Aproveitem, reitero aqui o que disse a Gabi, o que eu disse no início. Acompanhem a coluna Jus Esportiva, se inscrevam para participar, né, os membros filiados ao IBDD, se filiem ao IBDD, acompanhem as lives, busquem esse material todo que o IBDD oferece.
aos membros e também uma parte desse material, até para quem não é membro, também pode ter acesso e é muito importante. Isso aí. Eu sou sempre grato ao IBDD, sempre digo isso, grato ao IBDD por tudo que ele nos oportuniza, nos viabiliza para conhecer e nos aprofundar no direito esportivo. Muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Estejam sempre conosco. Um grande abraço. Tchau, obrigada, boa noite.